Atividade 11, Caderno do Aluno, volume 2, primeira série do ensino médio. Diz o seguinte: uma função do segundo grau é expressa genericamente por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes reais, com a diferente de zero. Se uma função do segundo grau tem o coeficiente a negativo, b negativo e c nulo, então o gráfico que melhor representa é. Bem, até aqui então, nós trabalhamos então, falamos sobre o a. Então, se eu tenho a funçãozinha f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, qual que é o papel do a? Nós já vimos que o a, além dele determinar a abertura da concavidade da parábola, o mais importante é que ele determina se ela apresenta a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, nós vimos que se o a for positivo, ela vai apresentar a concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, ou seja, for menor do que zero, a parábola vai apresentar a concavidade voltada para baixo. Então, esse é o papel principal do a. Bom, quando a gente fala na parábola, se ela apresentar a concavidade voltada para cima, nós temos este ponto aqui, que é o menor valor que y assume, que é o que nós chamamos de vértice. Então, se ela apresentar a concavidade voltada para cima, esse vértice aqui ele é chamado de ponto de mínimo. E se ela apresentar a concavidade voltada para baixo, esse vértice chama-se ponto de máximo. Bom, falando um pouquinho mais sobre esse vértice, esse pontinho, ele divide a nossa parábola, que nós vamos chamar de ramos. Ela divide em duas partes, tá? Então, nós vamos chamar esse pedacinho aqui, ó, de ramo crescente. E esse outro pedacinho aqui, ó, de ramo decrescente, tá? Da mesma forma aqui, se ela apresentar a concavidade voltada para baixo, esse pedaço aqui, ó, nós vamos chamar de ramo crescente. E esse aqui de ramo decrescente. Bom, o que o B influencia então na parábola? O B é o seguinte: se o B for positivo, tá? Então, se o B for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, esse ramo crescente vai interceptar o eixo Y. Então, se o A for positivo e o B for positivo, nós vamos ter alguma coisa assim, ó. Nós vamos ter aqui o eixo Y e a nossa parábola vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, este ramo crescente, o ramo crescente, intercepta o eixo Y, tá? Então, esse aqui é o eixo Y. Agora, se o A for positivo e o B for negativo, então, se o B for menor do que zero, vai ser o ramo decrescente que vai interceptar o eixo Y. Então, nós vamos ter assim, ó, se o A positivo e o B negativo, então nós vamos ter algo assim, ó. Então, o meu eixo Y vai estar nesta localização. Então, quem vai interceptar o eixo Y vai ser o ramo, então, decrescente. Tá? Agora, se o nosso A for menor do que zero, tá? Que é o segundo caso, a parábola vai apresentar a concavidade voltada para
baixo, né? Então, se o A for menor que zero e o B for maior do que zero, então vamos falar esse caso aqui agora, né? Ó, se o A for menor do que zero. Então, a nossa parábola vai apresentar a concavidade voltada para baixo. E se o B for positivo, é o ramo crescente que intercepta o eixo Y. Então, nós vamos ter uma situação dessa aqui, ó. Esse aqui é o ramo crescente. Então, esse aqui que está interceptando o eixo Y. E se o B for menor do que zero, então nós vamos ter uma situação assim, né? Ó, a parábola apresenta a concavidade voltada para baixo. E se o B for negativo, é o ramo decrescente que intercepta o eixo Y. Então vai ser esse ramo aqui, ó, que vai interceptar o eixo Y. Então, sabendo disso, né, o C nós já sabemos. O C é o quê? O C é o ponto aonde a parábola intercepta o eixo Y. Então vamos às alternativas, né? Então ele falou assim, ó, vamos analisar cada uma, né? No item A, olha só, no item A, quem é o A? Ele é positivo ou ele é negativo? Nós sabemos que o A, ele é o quê? Ele é negativo, é menor do que zero. Por quê? Porque a parábola apresenta concavidade voltada para baixo. E o B? O B, ele é positivo ou ele é negativo? Bem, observe aqui, qual o ramo que está interceptando o eixo Y? É o ramo crescente. Se é o ramo crescente que está interceptando o eixo Y, então o B aqui é maior do que zero. E o C é o ponto onde que a parábola intercepta o eixo Y. Então, no caso aqui, o C é menor do que zero. Então, o C aqui é negativo. Bom, vamos analisar o item B. O item B, o A é negativo, né? A parábola apresenta concavidade voltada para baixo. Então, aqui o A é menor do que zero. O B, ele é negativo. Por que o B é negativo? Porque é o ramo decrescente, que intercepta o eixo Y. Então, o B vai ser menor do que zero. E o C é o ponto onde que a parábola intercepta o eixo Y. Então, como é acima do eixo X, então ele é positivo. Então, o C aqui é maior do que zero. Vamos lá. O item C. No item C, o A é negativo. Então, o A é menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. O B é positivo ou é negativo nesse caso? Olha só, o B nesse caso, quem que intercepta o eixo Y? Não é nem o ramo crescente e nem o ramo decrescente. Então, nesse caso aqui, o B é igual a zero. Então, o B é nulo. E o C é o ponto onde ela intercepta o eixo Y. Então, o C aqui é positivo. Então, aqui o C é maior do que zero. E no item D, né? Vamos lá então, para o item D, o A ele é negativo, porque a parábola apresenta a concavidade voltada para baixo. O B é negativo. Por que o B é negativo? Porque quem está interceptando o eixo Y é o ramo decrescente. Então, daqui eu concluo que B é negativo. E o C é o ponto aonde que a parábola intercepta o eixo Y. Onde que ela está interceptando? No ponto zero. Então, eu sei que o C é igual a
zero. Então ele perguntou para nós, se uma função do segundo grau tem o coeficiente A negativo, todas elas têm o A negativo. O B negativo, olha que o B é negativo. O B negativo aqui e aqui. Então a gente já exclui aí duas alternativas, né? A A e a C já posso descartar. E C é nulo. Nulo é igual a zero. Então é igual a zero. Nesse caso aqui, então, a parábola que melhor representa essa situação aí é o item D.